Boa noite a todos. Então, estamos aqui para fazer, declarando assim aberta a audiência pública dos serviços de ações da saúde, primeiro quadrimestre de 2021. Está dando para ouvir? 2021. Então, a legislação determina que a responsabilidade da realização desta audiência é do Executivo, porém, que a legislação seja realizada nas dependências da Câmara Municipal, junto à Comissão de Orçamento e Finanças, e ao público que pudesse assistir. Então, nós vamos começando aqui a audiência. Foi passado para vocês aí um quadro, né, de números. A gente vai começar com aquele demonstrativo dos gastos na saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2021. Então, vocês observam que tem a primeira coluna da esquerda aqui são a denominação das receitas que compõem o orçamento da prefeitura, receita de impostos. Então, o que se vincula ao base de cálculo para que se levante o mínimo de 15% para gastar na saúde são somente as receitas oriundas de impostos dentro do orçamento do município, da prefeitura. Então, essas receitas que estão denominadas aqui do lado esquerdo são as receitas de impostos dentro do orçamento do exercício de 2025. Ou seja, é a arrecadação dessas receitas que vai se tirar daqui do total arrecadado no quadrimestre, no mínimo 15% para atender as despesas com a saúde. Isso é o mínimo. Primeira coluna aqui de meses anteriores está zerada porque é o primeiro quadrimestre que estamos fazendo. Aí vem a segunda, que é o quadrimestre propriamente dito, que é de janeiro a abril. Não vou falar assim, não vou ler as receitas uma por uma, mas cada linha tem a receita e a arrecadação dela no quadrimestre. Um exemplo só da primeira aqui, imposto de renda retido na fonte do trabalho principal. Então, arrecadou no quadrimestre 80.798,30. E assim por diante vem todas elas. Ia fazer um destaque delas, no sentido aqui dessa de 3.596.855,07, que é a cota parte do Fundo de Participação dos Municípios, que é uma cota que a prefeitura recebe mensal do governo federal. Então, é o chamado FPM. Esta receita ela se constitui numa das principais receitas do município. Tanto pode-se ver aqui no quadrimestre que ela tem um valor bem expressivo aqui perante as outras. Então, arrecadou no quadrimestre de Fundo de Participação dos Municípios R$ 3.596.855,07. O município é o governo federal quem repassa são chamados de repasses constitucionais. Independe da situação, chova ou faça sol, vamos falar assim, essa receita vem para o município. É constitucional, ela é por força da Constituição. O município tem uma participação de acordo com o número de população que é do IBGE, que é cadastrado lá junto ao Tesouro Nacional, lá, que elas são distribuídas aos municípios de acordo com o número de população. E a segunda de maior volume aqui, de arrecadação, de expressão, é o de 3.213.028,65, que é a cota parte do ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias. Esse imposto é o Estado quem repassa mensalmente para o município. Também vem todos os meses para o município. E qual é a participação do município nela? O município tem um índice de participação nesse bolão do Estado, que é levantado. Aí tem que ver adicionado sempre lá o que o município arrecada de receita própria, que é para levantar o índice no município. Também é levantado aquele trabalho junto aos produtores rurais, que é feito aqui no município,
que eles emitem nota fiscal, são chamadas de PANs, para que se adicione também esse valor para a apuração do ICMS do município. Outro índice, outra regra aí do ICMS é a área inundada do município, então não tem, mas ele tem uma participação com relação a isso também. Então, forma-se o índice de participação do município do ICMS, que ele é aplicado no bolão do Estado que é arrecadado, e essa cota vem mensalmente por município. E no primeiro quadrimestre aqui, recebeu 3.213.000 dessa receita. Então, esse destaque só para dizer que as receitas mais fortes do município, anualmente, são essas duas. Depois tem as receitas próprias, que são essas imposto de renda, retido na fonte, o imposto predial e territorial urbano, são receitas próprias do município, arrecadadas aqui mesmo. O ITBI, mais para baixo um pouquinho aí, que o ITBI é aquela transação de vendas de imóveis. Então, o município tem uma participação nesse ITBI aí também, quando ele é pago, quando essa transação ocorre. Tem também aqui o IPVA, que também é uma receita. O município tem uma participação de 50% na arrecadação dessa receita, que é a receita que o pessoal paga do imposto do veículo, né? Do IPVA. E no primeiro quadrimestre, a arrecadação dessas receitas de impostos dentro do orçamento da prefeitura, que não é todo o orçamento, somente as receitas de impostos, arrecadou R$ 8.794.521,50. Essa foi a arrecadação que o município recebeu destas receitas que estão aqui, que compõem a base de cálculo para tirar o mínimo de 15% para gastar na educação, na saúde. E a terceira coluna repete, porque não tem anterior, então ela passa a ser o total a mesma. Ainda tem as transferências do SUS, que o município recebe também, essas transferências do SUS. E recebeu aqui transferência do SUS da União, foi recebido aqui R$ 392.497,20 no quadrimestre. Essa receita vem pelo bloco lá da conta única da saúde e do bloco de Fundo Municipal Fundo Municipal da União para o Fundo Municipal, para o Fundo do município. Mensalmente vem essas receitas. Então, no quadrimestre, recebeu 392 mil. E também a transferência do SUS do Estado, que recebeu 20.821,95. E deu um total de receitas transferidas do Estado e União para a saúde de 413.359,15. E somado com a arrecadação de impostos próprios do município, de 8.794, o total das receitas vinculada à saúde foi de 9.207.880,65. Então, aqui, este total é o que é a base de cálculo para que se aplique, tire o mínimo de 15%, nós vamos ver esses números na sequência, para gastar na saúde. Se tiver, assim, alguma dúvida com relação às receitas, aqui pode até perguntar, a gente tenta dar uma melhorada na explicação. Mas que fica bom ficar bem entendido assim, que a aplicação na saúde não é o mínimo de 15% que a Constituição determina, não é do orçamento todo. Se pegar o orçamento do município, é bem mais que isso. Então, é somente das receitas de impostos dentro do orçamento, das receitas arrecadadas de impostos dentro do orçamento, que somou esse 8.794.000 e mais as transferências do SUS, da União e do Estado, que deu mais 413, e somou um total no quadrimestre de 9.207.000. Passando aí para a próxima página, você tenta demonstrar uma coisa só assim para ficar claro. Não existe na lei
que fala das audiências, não existe, nem por parte do governo federal, tribunal, Estado, uma norma de apresentação de uma audiência pública dessa natureza. Cada município procura um meio de transmitir essa audiência dos números de uma forma mais adequada, assim, para cada município. Então, não tem uma regra que tem que seguir. Então, aqui é a gente que monta de acordo com o que a gente entende que possa facilitar o entendimento aí de vocês. Então, a despesa empenhada, lá nós vimos as receitas. A despesa empenhada aqui, no primeiro quadrimestre, que é essa coluna de meses aqui, ela está dividida em despesa com folha de pagamento aqui, vencimentos e vantagem fixa, pessoal civil é folha. No quadrimestre, na saúde, gastou R$ 972.328. Obrigações patronais, que também é custo de folha, R$ 262.180,18. Material de consumo, dentro da saúde, R$ 621.658,72. Outro serviço de terceiros, pessoa física, R$ 34.560. Outro serviço de terceiros, pessoa jurídica, R$ 1.031.990,79. Essa pessoa física e jurídica, a jurídica são, tanto uma como a outra, são contratações com terceiros. Objeto de licitação, objeto de contrato por prazo determinado. Então, essas duas rubricas de despesas aqui, ela se trata de pessoa física e jurídica contratadas para prestar serviço na saúde para o município. E temos também aqui equipamentos e material permanente de 15.934. Então, a despesa total no quadrimestre para a saúde foi de R$ 2.938.652,58. Isso foi a despesa empenhada dentro do primeiro quadrimestre para a saúde. Aqui é um desdobramento dessa despesa de cima, desdobramento ou uma junção assim da despesa. Então, total, o terceiro quadrinho aqui, despesa com saúde. Nós já vimos aqui, puxamos esse total para cá, de 2.938, que ele está composto assim. Aí vai tirar daqui dele as despesas custeadas com recurso vinculado à saúde, que é do SUS federal, que veio para o município. R$ 466.821,87. Depois tem os recursos do Sistema Único de Saúde, aqui é do Estado já, o SUS do Estado, 237.970, e outros recursos, 228.850. Também do Estado, a maioria aqui é do Estado, é o Qualis Mais, é o Glicemia, é o PAB estadual, que forma esse recurso aqui. E tirando desse 2.938, o que vem do SUS federal, que é o 466.821,87, o município fica a receita, fica uma despesa própria do município, aquilo que ele gastou de recursos dele, R$ 2.471.830,71. Então, são duas coisas aí. Primeiro, o total gasto de 2.938. Vamos excluir daqui aquilo que veio do SUS federal, de 466 mil, e sobrou o quê? 2.471.830,71 de despesas gastas com recursos próprios do município. Esse percentual aqui da terceira coluna é um comparativo do gasto com a saúde, ainda não comparativo com a receita, comparativo com cada linha dessa daqui, de despesa, com o total dentro da saúde mesmo. Então, o 466.821, de 2.938, representou 15,89%.
O 237.970 aqui do Estado, aqui do SUS, representou 8,10%. Outros recursos aqui de 228 mil representou 7,79% do 2.978.938, que foi o gasto total. E o 2.471.000 representou 84,11% de recurso próprio dentro do 2.938.000 de gasto no primeiro quadrimestre. Aqui ainda não é o comparativo com a receita. É o que representou cada item de despesa desse em relação ao total gasto na saúde. Quanto de recurso próprio? 84,11 de 2.938. Então, são percentuais que foram gastos comparando com o total empenhado gasto no quadrimestre. E vem mais um outro resumo aqui, que é o resumo daquele lá. Se pegar a folha do pessoal civil lá, mais os encargos, soma de folha de pagamento dentro dos 2.938, soma 1.234.509,07, que representa, dentro do 2.938, de folha de pagamento, o município gastou 42%, com a folha de pagamento do total gasto de despesa no quadrimestre. Outras despesas correntes, que são as demais que nós vimos naquele quadrinho da frente lá, naquele quadrinho anterior lá. Ele lá em cima, ó, da despesa empenhada, que é o primeiro da segunda folha. Se somar lá os 621 mil, mais o 34.560, mais o 1031, vai dar 1.688.209,50, que são outras despesas correntes, que representou 57,45% dos 2.938, daquilo que gastou no quadrimestre. Isso são a chamada despesas correntes. E depois vocês vão ver aqui a despesa capital. Então, é assim. O que é a despesa corrente? E o que é a despesa de capital? Despesas correntes são despesas de manutenção da máquina administrativa toda. Despesas de capital são os investimentos que o município faz dentro isso vale para todas, mas para todas as áreas do município. Mas como estamos falando da saúde, a despesa capital aqui dentro é aquilo que ela investe na área da saúde. Ou seja, em aquisição de equipamentos, em aquisições de imóveis, em construção de UBS, postos. Então, isso chama-se investimento. Ou seja, para ter um investimento na despesa, tem que ter uma receita de investimento de capital também, uma casa com a outra. Receita de capital é para custear, é para aplicar em despesas de capital. Receitas correntes é para gastar em despesas correntes. Por isso que aqui fecha um total de despesa corrente dentro do quadrimestre de 2.922.000, que representou 99,45% do total gasto no quadrimestre. Então, você veja que foi muito pouco investimento no primeiro quadrimestre. O que teve de investimento? 15.934 de despesa de capital, que é esse 15 mil aqui daquele quadrinho anterior, que é equipamento e material permanente. Então, de investimento, dentro do 2.938, só teve 15.934, que representou 0,55% do 100% gasto no quadrimestre. Reduzindo, tirando daqui agora, menos as deduções, aquele recurso que nós vimos naquela folha lá, anterior, que é o 466 mil que veio do SUS, sobrou de aplicação própria, repetindo, o 2.471 que o município gastou dentro do 2.938, como despesas de custeio também. Esse 2.478
ele está dentro desse 2.922.000 aqui de despesa corrente. Então, do total da despesa corrente, aqui, 2.471.000 foi de recurso próprio do município. Aí vem um quadrinho aqui embaixo, a aplicação aqui. Então, a receita quadrinho 1 aqui. É o próximo desse que eu acabei de falar. Então, aparece aqui. Esse quadrinho 1 aqui, se pegar a primeira folha lá, é aquele 8.794.000 das receitas próprias do município, que arrecadou. Então, está lá na primeira folha, o total das receitas próprias arrecadadas, de 8 milhões, pode ver lá na coluna, que dá 8.794.000. Então, ele vem aqui em cima. Aqui é para começar a apurar o mínimo obrigatório de gasto. O quadrinho 2, a transferência 2, esse quadrinho seguinte aqui depois do 8 milhões, que esse 413 aqui que é recebimento do SUS. 413 e 359. Ele aparece aqui também, na terceira folha aqui. Que soma, pode ver que coincide com o valor total da receita arrecadada no primeiro quadrimestre, 9.207.893,31, que é o total da primeira folha aqui embaixo. Que é este total que vai ser a base de cálculo agora para apurar quanto se deveria gastar na saúde no primeiro quadrimestre. Vai ver que está puxando esse valor para esta fórmula de base de cálculo aqui, da terceira folha. Então, aí a terceira linha é o total do 1 mais o 2 aqui, o total. 9.207.893,31. A quarta linha, só que aí isso é um erro, isso aí, em vez de ser 21, é 15% mínimo aí. Vocês leiam aí, 15%. Aplicação obrigatória, está 21, não está? É 15% das receitas. E não 21. Que a Constituição diz, o município tem que gastar no mínimo 15%. Quanto que é 15%? Só que este 15% aqui, ele é com base nas receitas próprias do município. Ele é 15% da receita do item 1 aqui em cima, desse quadrinho, de 8.794.000. Quanto que dá 15% de 8.794.000? 1.319.178,23. Esse é o mínimo que o município tinha que gastar com a saúde dentro do primeiro quadrimestre. Aqui já está se comparando com a receita arrecadada, que a lei diz. O município nunca pode gastar menos que 15% das receitas de impostos arrecadados no período de apuração. Então, esse 1.319.000 é 15% de 8.794.000 das receitas arrecadadas de impostos. Esse é o mínimo. Não poderia gastar menos que isso. E a total aplicação obrigatória, o que é? É 1.319 de 15%, mais o 413 que veio do SUS. Então, teria que gastar os 100%, que dá 1.732.550,04. É o 15% do 1.319 e mais aquilo que recebeu do SUS. Esse é o 100%, seria o 100% que daria o 15% para gastar na saúde no primeiro quadrimestre, que seria de 1.732 entre receita própria e repasse SUS. Receita própria, qual é o mínimo? 1.319, que é 15% de 8.739. E o 413, que é o 100% que recebeu do SUS. E aqui vem a divisão. Qual foi a participação do município no gasto dos 2.938? 2.471 foi de recurso próprio. Quanto que representou em relação ao 8.794, que é a base de cálculo para apurar? Representou 33, desculpe,
vamos falar do primeiro aqui, gasto total. 2.938.000 é o total que se gastou na saúde. Agora, quanto que o município gastou dentro disso de recurso próprio? 2.471.830,71. Que é o que é isso aqui? Esse é 28,11% do 8 milhões, que é a base de cálculo para gastar na saúde. Ou seja, ele gastou quase que o dobro daquilo que a lei exige. Então, ele gastou 2.471.000, que representou 28,11% do 8 milhões. Ou seja, ele gastou 28,11%. Quase que dobrou o mínimo obrigatório de recurso próprio dele. E os recursos do SUS, com esse 466 aqui, representou 5,31%, que fecha o gasto de 33,41% no primeiro quadrimestre entre a receita própria e o que recebeu do SUS. O município gastou 33,41% no primeiro quadrimestre para a saúde, sendo 28,11% de receita dele e 5,31% da receita que vem de fora do SUS. E o último quadrinho aqui, para dar uma noção assim de despesa, é o quadrinho de despesa executada no primeiro quadrimestre aí, empenhada, liquidada e paga. O que é uma despesa empenhada? Despesa empenhada é uma das primeiras fases da execução da despesa no poder público. Ou seja, se fez o contrato, você não precisa ter nota fiscal na mão, não precisa vir a mercadoria, não precisa receber nada da mercadoria daquele contrato. Você já pode fazer um empenho global na data do contrato, reservando o recurso daquele contrato. Então, a despesa empenhada, ela independe da execução daquela contratação que está sendo feita. Chama-se despesa empenhada. Empenhou de recurso próprio 2.471.830. Que aqui nós estamos demonstrando a audiência, estamos focando mais nos gastos de recurso próprio do mínimo de 15%. Então, empenhou 2.471.830. Aí vem a segunda coluna ali, se você ler em cima ali, é liquidada. O que é a despesa liquidada dentro do poder público? Aqui sim. Aqui, desse 2.471.000 que empenhou, independente de ter nota, o serviço foi prestado ou não, ele liquidou 2.430.000. Aí começou a vir as notas dos contratos de serviços prestados, das compras de material de consumo. A liquidação se consiste no quê? Na entrega daquilo que você contratou, que vem a nota fiscal, comprovando que você recebeu o bem, ou serviço prestado, ou a uma fase da obra de construção. Chama-se liquidação. Aí que você... Aqui sim é que as despesas são reais mesmo do município. Então, ele empenhou 2.471, liquidou no primeiro quadrimestre 2.435.000 e pagou desse total todo aí 2.067.000. Então, primeiro vem a despesa empenhada, a liquidada e a última fase é o pagamento. Você nunca vai pagar uma despesa se você não empenhou e se você não liquidou ela. Não tem como pagar. As contas, a contabilidade não fecha no sistema. Então, a despesa é a última fase. Empenha, liquida, liquidação é o que você recebeu, aquela mercadoria que você comprou, veio a nota fiscal, carimbou que recebeu e vai para a liquidação. Ou seja, liquidou, vai para a tesouraria para pagamento. Você recebeu o bem. Agora, esta segunda linha, eu ponho aqui, apagar. Primeira coluna, que é essa da primeira coluna 404 aqui, o que é? Despesa empenhada menos despesa paga. Empenhou 2.471.000 e pagou 2.067.000. Ficou 404.000 sem pagar, em relação à despesa empenhada. A terceira coluna que é apagar, foi segunda, mas é a terceira.
terceira coluna é a despesa liquidada menos a despesa paga. Ou seja, daquilo que liquidou, tudo que ele recebeu, ele liquidou 2.435 e pagou 2.067. Ou seja, ficou a pagar de despesa liquidada 367.676 reais. Jamais o município podia pagar, dentro do primeiro quadrimestre, o 404. Por quê? Porque não liquidou tudo. Quanto que ele não liquidou desse total? É a última coluna aqui, despesa a liquidar, que é a despesa empenhada menos a liquidada. 2.471 menos 2.435, ela não liquidou R$ 36.536,80. Por quê? Porque ela não recebeu, não sei o que seria aqui, mas pode ser, não recebeu o bem que está lá dentro do 2 milhões empenhado, ou o serviço prestado, ou parte de obra, ou parte de equipamento. Então, ou seja, ela não liquidou, você não paga. Tanto que se você somar o 367 com o 36, vai dar o total da despesa empenhada menos a paga de 404. Então, isso é muito importante entender essa sistemática de execução da despesa pública. Então, nós temos a despesa empenhada, liquidada e paga. A gente fala, às vezes tem uma preocupação de pagar alguma coisa. É muito difícil, muito, quase que impossível se pagar uma despesa que não esteja liquidada. Muito menos empenhada, então. Se não tiver nem empenhada, então não tem nem como, né? Vai pagar para quem? Porque quando você empenha, tem um credor. Você vai liquidar uma dessas despesas de algum credor. Então, você só vai pagar depois que liquidar a despesa. Aí você vai pagando. Então, a última fase da execução da despesa pública é o pagamento. Nessa terceira quadrimestre ficou 367 mil para pagar a partir de maio, de 1º de maio, desse total que empenhou de 2.471 de recurso próprio, e mais 36 mil de despesa não empenhada, chama-se não processada, não liquidada, que soma R$ 404.212,96, que o município empenhou, mas não pagou até o dia 30 de abril, que fecha o quadrimestre. Ela vai ser paga a partir do dia 1º de maio. Certo? Então, em resumo, para fechar bem aqui, qual era o mínimo obrigatório de gasto na saúde no quadrimestre? 1.319.000, que é 15% do 8.794. Quanto que o município gastou? 2.471 de recurso próprio, que representou 28,11. O mínimo é 15, ele gastou 8 e pouco a mais, 8,11 a mais. 8 não mais, né? 10, 15, 20, 25, 13,8 a mais do que o mínimo obrigatório. Então, com relação ao município, com relação ao índice de gasto da saúde, o município não vai ter problema com o tribunal, por exemplo. Porque isso daqui a não aplicação do mínimo de 15% é rejeição de conta do município. Se chegar lá, até poderia estar gastando menos durante os quadrimestres. O que não pode é no fechamento do exercício. 31 de dezembro, se fechar com 14,5, o município tem as suas contas rejeitadas pelo tribunal. Então, o que acontece? Durante o quadrimestre até não tem problema. Mas a regra é, não deixe para gastar lá no final, que aperta e não dá tempo. Então, tem que ir levando o gasto dentro do quadrimestre para não se apertar lá no último quadrimestre. Aqui. Então, com relação à aplicação, e aqui não precisa, na saúde, não precisa muito esforço para gastar, porque
a estrutura de manutenção da saúde já é bem acima do mínimo de 15%. A média de gasto aqui de Pereiras, nos anos anteriores, está aí o prefeito, aí, o ex-prefeito Beto, né, que participou lá como prefeito, pode até confirmar. Se pegar nos anos dele, e daí para trás, não tem um ano que gastou menos que 25%. Foi de 25% para cima, na saúde, no ano, das receitas vinculadas ao mínimo obrigatório de gasto. Então, aqui com a saúde não tem problema. Já tem problema mais sério quando é com a educação. A educação já é mais um pouco difícil, os gastos. Dado o volume de recursos que tem, eles têm que gastar 25%, os recursos de imposto também, é quase que os mesmos da saúde, você gasta na educação. Só que em vez de 15%, que é na saúde, na educação é 25%. É 10% a mais, o mínimo. Mas não é o caso de agora. Então, essa seria a audiência que a gente está passando aqui, com relação aos números da execução das despesas do primeiro quadrimestre das ações de saúde. Fechando dessa forma que foi passado para vocês. Alguma coisa, alguma pergunta, a gente tenta dar uma melhorada aí, né? Senão, acho que é Vera, né, a secretária, ela vai passar a falar para vocês agora dos serviços executados lá nos postos de saúde. Eu poderia depois, se você puder só me orientar aqui numa questão? Pode, vamos tentar. Deixa eu só para tirar uma dúvida. No terceiro quadrimestre, né, que foi no dia 22 de janeiro, nós tivemos aqui esses equipamentos e materiais permanentes. É esse valor que você me passou agora, de 15.934, é isso? Comparando com o que você falou? Eu não entendi. Comparando com o terceiro quadrimestre, que a gente fez a nossa reunião, acho que foi 22 de janeiro. E o valor dele era de 262.220. Não, esse dali, ó, essa foi a do terceiro quadrimestre de 2020. Sim, feito em janeiro. Se faz em fevereiro. Não, em janeiro. Acho que foi feito em janeiro ou fevereiro? Nós fizemos dia 22 de janeiro, me parece, se não me falha a memória. 22 de janeiro. Pode ter sido, mas que o prazo é fevereiro, mas tudo bem, não é o caso. Não, lá se trata do último quadrimestre de 2020, que não tem nada a ver com esse quadrimestre aqui. Não, eu sei, mas é o que eu digo, eu quero entender... Esse 15 mil é de janeiro a abril deste ano. Sim, mas então, nesse quadrimestre que eu estou falando, o terceiro quadrimestre, o valor foi 262.220. Sim. Em três, vamos supor, é o terceiro quadrimestre. É uma diferença muito grande de 262. Então, mas aí é o seguinte, aí depende da necessidade de cada quadrimestre. Lá, nesse quadrimestre lá do terceiro quadrimestre do ano passado, os gastos em investimento foi maior do que o do primeiro de agora. A necessidade naquela oportunidade em investimentos foi maior. A necessidade, as compras de equipamentos, tudo que se gastou em equipamento lá. Então, essa comparação... É uma comparação grande. Não tem, assim, respondendo para você, não tem muito a ver com a diferença. Pode chegar no segundo quadrimestre agora de 2021, que vai de maio a agosto, aparecer um valor de equipamento aqui de 500 mil, dependendo da necessidade e condições de compra da saúde. Entendi. Então, nesse momento, você não compara o que gastou naquele... quer dizer, é uma comparação. É uma visão, dá uma visão. Uma visão. A resposta nesse sentido, que lá a necessidade foi maior do que aqui, nesse primeiro quadrimestre. Por isso que poderia estar zerado aqui também. Ou poderia estar até maior. Tá, então independe, né? Independe. Não depende tendo como base aquele gasto. Tá certo. Obrigada. Imagine, Zorn.
Madeixa? Oi. Adriane, pode começar? Então, tá tudo bem essa parte aí, então? Ouça. Então, Osmar, pode a Vera começar a fazer a explanação da parte dela, não tem, isso mesmo. Tá, Eu agradeço aí, eu só agradeço aí a todos os vereadores e todos os participantes aí pela atenção e até uma próxima. Obrigado, Madeixa. Falou, campeão. O áudio tá bom? Obrigado, Madeixa. O seu tá ruim, Osmar, tá fanhoso. Fanhoso? Posso sair daqui então, Elmo? Você não tem fone aí, Osmar? Acho que colocar o fone é melhor. Não tem fone. Então vai ter que ser assim mesmo, então. Já. Quem tá falando agora? Vai falar, Vera. Diga, por favor, o seu, Madeixa. Tá melhor agora ou não? Oi? Tá melhor? Tá melhor. Vou trazer o notebook um pouco mais perto. Gente, só uma boa noite, agradecer o Madeixa mais uma vez pela audiência e dizer que eu e o Adriano estamos aqui para fazer essa prestação de contas e estamos à disposição. A Adriano vai explicar um pouquinho algumas coisas relacionadas aos atendimentos, tá bom? Obrigado. Boa noite a todos. Estou aqui em nome da Secretaria da Saúde para representar os 4 primeiros meses de 2021. Vou falar o número dos atendimentos referente a esses 4 primeiros meses. Na Policlínica, tivemos 13.965 atendimentos. No PSF1, 6.910. PSF2... Vera. Adriane, não é? Adriane. Desculpe, então. Adriane. Alô? Pode falar. Tá baixo? Só uma coisinha antes de você continuar. O que ela vai passar agora, essa prestação de serviços, tem tudo a ver com os gastos que foi falado, demonstrado para vocês aqui. Só isso que eu queria colocar aqui. Essa gama de serviços que ela vai explanar tem a ver com os gastos do primeiro quadrimestre. Certo? Obrigado. Obrigado. Então, no PSF1, tivemos 6.910 atendimentos. PSF2, 4.606. PSF3, 6.787. Clínico geral, 6.124. Dentista, 579. Ginecologista, 269. Psiquiatra, 232. Pediatra, 150. Radiologia, 112. Oftalmologista, 160. Ortopedista, 139. Fisioterapeuta, 262. Psicólogo, 78. Assistente social, 23. Assistente social está com um número mais baixo por conta que ela pegou Covid nesses 4 primeiros meses e também pegou dengue, então ela ficou um tempo afastada. Fisioterapeuta, 93. Fonoaudióloga, 54. A fono também está um pouco abaixo do que é geralmente, por conta que ela pediu a conta, né? E está no processo de contratação de uma nova funcionária, no processo seletivo. Psicólogo, 86. Enfermeiro, 2.563. E auxiliar de enfermagem, 3.637. Esses atendimentos entram também na conta aqui de 13.965 atendimentos da Policlínica. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Adriane, boa noite.
Boa noite. Boa noite. Deixa eu te perguntar, aqui não consta como quantas remoções nós tivemos nesse período? As remoções não tem como ter o controle, por conta que não tem a limitação no sistema, não tem um lugar no sistema que você coloque remoção. A remoção acontece diariamente. E conta com atendimento também, né? Então. As remoções, ela não precisa entrar nesses dados, porque não tem um lugar no sistema que você precisa alimentar esse número de remoções. Porque, na verdade, assim, como já que é pago pelo município, como que a gente presta esse serviço, consta para a empresa quantas remoções nós estamos tendo? Quanto às remoções, a gente tem diariamente remoções, e existe diferença de transferência e remoção. Remoção é até a cidade de compra. Transferência é uma transferência com equipe, então tem 2 protocolos diferentes. Isso daí não tem controle sobre quantas remoções tivemos. E, assim, o que o contrato com a empresa cobre são as transferências depois das 7, finais de semana e feriados. Então, é isso que a empresa cobre. E é ilimitado o número de transferências. Se tiver 3 transferências na noite, vai ter que fazer as 3 transferências. É ilimitado isso daí com a empresa. Não tem um número correto de transferências, porque se você fechar o número correto de transferências, fica preso naquilo ali. Daí, se passar daquilo, você vai ter que pagar mais. Não, eu entendo, mas assim, eu digo, para especificar quantas transferências ou remoções nós tivemos, aqui não consta nada disso, né? Não com a empresa, eu digo, para prestar conta para os vereadores ou para a população. Não consta porque não tem no sistema, né, aonde colocar. Por exemplo, tudo que vai acontecer aqui, esses atendimentos, são alimentados no sistema. E não tem nenhum campo no sistema que fale, o paciente sai para transferência, porque isso daí não é um procedimento. Isso daí faz parte do atendimento, entendeu? Dentro desses atendimentos, 13.965 já constam as transferências, porque a partir do momento que o paciente abre ficha, é um atendimento, independente de ele ser transferido ou não. Entendi. Então quer dizer que não tem como, aqui não tem especificado, né? Não. Tá bom, obrigada. Nada. Mais alguém quer fazer algum questionamento, alguma pergunta com relação ao que foi explanado? Por mim, tranquilo aí. Tá bom. João Vitor? Tranquilo também, Osmar. Sem dúvida. Obrigado. Tiozinho? Tranquilo, inspiração. Roberto? Tem algum questionamento? Osmar, também despeso. Driele, é a única coisa que eu ia fazer uma pergunta para você. Aquela conta da ouvinte, ela continua na atividade, né? Eu não entendi. Você pode responder, repetir, por favor? Quando na retrasada, quando você fez a explanação de saúde para a gente, você falou sobre as contas Covid, que tinha o repasse federal, que deve ser repasse SUS, né, pelo que o Madeixa informou para a gente, ela continua em atividade ainda, essas contas, né? Sim, por conta da segunda onda também do Covid, né? Isso. Não era esperado que tivesse tantos casos agora no começo do ano, mas teve. Porque a preocupação de muitas pessoas é saber o que tem e o que não tem. Então, ela continua em atividade sendo investida no Covid. Sim. Então, tá bom. Só isso. Roberto, é bom também complementar o que o André falou. No site da Prefeitura Municipal tem uma aba específica para a Covid-19,
onde tem as receitas e as despesas, que qualquer cidadão pode acessar e procurar entender melhor com relação aos gastos da Prefeitura Municipal. E o Tribunal de Contas também audita essas contas mensalmente e faz as suas análises e envia para a gente também nesse momento de pandemia. Beleza? Pessoal, mais alguém quer fazer alguma observação? Então, uma deixa. Você chamar o Dinho, por favor, alguém da Câmara, para. Como alguém não tem mais nenhuma explanação, nenhuma dúvida a ser sanada, para ele nos dizer se está encerrada a audiência. Escutou? Senão, no caso de encerrar, né, se não tiver mais nada. Isso, eu perguntei se isso. Então, se não tiver mais nenhum questionamento a respeito do que foi explanado, fica encerrada essa audiência, a partir de agora. Agradecendo a todos aí. Obrigado. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado a todos. Boa noite.